E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um vídeo aqui para falarmos sobre provas, como fazer avaliações, como tirar boas notas e realizar as provas que vocês fazem aí na escola, na faculdade, enfim, onde quer que você esteja. Que demais! Certo? Nesse caso nós não falaremos sobre questões discursivas, já trabalhamos sobre isso em um outro vídeo. Nesse caso falaremos sobre avaliações objetivas, aquelas famosas de marcar xizinho, que lá no final tem o famoso gabarito, que você tem que ficar pintando a bolinha de preto até o final preencher toda ela. Ok? Vamos lá. Primeiro passo importante é a leitura da avaliação. Isso daqui eu sei que você vai fazer conforme a prova for caminhando, mas antes de iniciar as respostas, antes de responder as perguntas, você precisa ler a prova inteira, gente, todas as 10, 15, 20 perguntas que estiverem lá. Leia com calma, saiba sobre o que a sua prova está falando. Normalmente uma pergunta tem conexão com a outra. O professor não faz uma prova jogada. Isso daí é natural nosso, da nossa organização como professor. Então ele vai deixar uma prova bem homogênea, bem desenhadinha, bem feitinha para você. Então você conseguirá, através dessa primeira leitura, primeira coisa, alivia a ansiedade. Se eu fizer assim de novo, vai aparecer minha barriga. Mas vamos lá. Alivia a ansiedade, aquela ansiedade inicial de antes de começar a prova, aquela prova importante, que vale aquela nota para você não ficar em recuperação, certo? Segundo, você vai ter o conhecimento da estrutura, dos temas, conceitos, toda a base daquilo que a prova foi feita, no que ela foi embasada. Ok? Outro ponto importante é que essa primeira leitura ela estimulará o seu subconsciente para lembrar das aulas que vocês tiveram com os professores e também lembrar sobre o tema ou sobre os temas que ela trabalha. Então isso daí você já vai conseguir captar lá desde o começo sobre os assuntos trabalhados na prova. Ok? Vamos lá. Segundo ponto, isso daqui também é crucial, é criar uma ordenança. Você precisa deixar em ordem. Eu adoro organização, meus alunos sabem disso, que eu sou muito organizado. E você também precisa ter organização na hora de fazer a prova. Qual pergunta você deve responder primeiro? Se você pensou aí nas mais fáceis, desculpa, você está errado. Errou feio. Se você pensou nas mais difíceis, aí eu concordo com você. Você precisa começar das mais difíceis para depois partir para as mais fáceis. O seu cérebro estará fresco, ele não estará cansado. Quando você deu a primeira vez a prova inteira, você já vai conseguir observar quais questões são as mais difíceis. E é por ela que vocês devem começar. Como eu disse, seu cérebro fresco, a sua mente descansada, você vai ter mais paciência para responder essas questões mais difíceis. Professor, está muito complicado, não consigo. Aquela dica que todo professor fala, isso desde quando eu era aluno, faz pouco tempo, não sou tão velho assim. Coitado. Desde quando eu era aluno em salão, para essa resposta, vá fazer as outras questões e depois volta nela. Isso é importantíssimo, é crucial, rapaziada. Por quê? Vamos lá, estou respondendo a minha prova, não consegui responder essa daqui, eu paro, faço uma que seja mais fácil que essa e vou responder as outras. Terminei, nossa, faltaram só essas duas que estão realmente difíceis. Daí você volta a atenção novamente para ela. Enquanto você estiver respondendo aquelas outras mais fáceis, o seu subconsciente estará trabalhando simultaneamente para encontrar a solução dessa pergunta mais difícil. Então você conseguirá fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto o seu consciente está resolvendo as questões mais fáceis, o seu subconsciente está tentando resolver essa mais difícil. Quando você voltar para ela, você vai ter a atenção dos dois, consciente e subconsciente, nessa mesma questão e possivelmente você conseguirá resolvê-la. Ok? Vamos lá? Continuando aqui, gente. Outra coisa, isso daqui eu como professor adoro. Acho que vocês como alunos não gostam muito e eu como aluno também não gostava, mas é necessário para a gente ver o nível de atenção que vocês têm, ok? Pegadinhas, e essas pegadinhas não são aquelas tão bem escrachadas, são pegadinhas bem minuciosas que estão lá no corpo da pergunta. Prestem muita atenção
nas palavras e termos que generalizam. Quais termos são esses? Isso pode estar na pergunta ou também dentro das alternativas. Por exemplo, qual das opções não confere com o texto? Qual a alternativa incorreta? Isso daqui muda completamente o sentido das alternativas. De acordo com a análise do texto, quais alternativas estão certas? 4 alternativas estão certas, exceto dentro das respostas, das alternativas em si, muitas vezes pode aparecer assim: todas as afirmativas estão corretas, ou a população do Brasil é corintiana, ou toda a população do Brasil é corintiana. Muita atenção com esse todos, muita atenção com jamais, com sempre. Todos esses termos que generalizam ou o texto, ou a pergunta, ou a afirmativa, eles normalmente se enquadram dentro de pegadinhas, ok? Então, atenção com eles, beleza? Próximo, deixa eu voltar para o meu lado, né? Leitura. É necessário que vocês leiam agora com mais cautela cada questão. E é muito importante fazer isso. Ler pelo menos 2 vezes cada pergunta. Você fez a leitura rápida lá no início, agora você vai começar de fato a responder as perguntas. Então leia 2 vezes cada questão. No que você deve se atentar a isso? Ao ponto-chave. Qual que é o verbo de ação? O que a pergunta está pedindo? Lá no outro vídeo sobre questões discursivas, eu mostro como circular isso daí. Assiste ele lá, beleza? Para não ficar muito redundante, então volta lá no outro e assiste, tá bom? Esse daqui é o ponto-chave, é o verbo de ação, aquilo que a pergunta está pedindo de fato. Outra coisa que você deve circular também, grifar, sei lá, fazer alguma coisa para você identificar é justamente um daqueles termos generalizados que nós citamos. Se dentro da pergunta ou da afirmativa, da alternativa no caso, você encontrar alguns desses termos, circule ele também. Circule ele também para que você não caia nessa pegadinha. Ok? Vamos lá. Sobre as alternativas, é importante vocês observarem muito bem ela. Isso daí é fato, gente. Uma questão objetiva ou uma prova que é totalmente objetiva, múltipla escolha, simples escolha, enfim, vocês precisam de muita atenção com ela, ok? O que vocês precisam observar além disso? Não sei. Se uma alternativa pode ser verdadeira, mas ela não é correta. O que seria isso? Muitas vezes, uma alternativa que está entre as 5 alternativas, ela pode até ser verdadeira, mas ela não responde aquilo que a pergunta fez. Lembra? Você precisa identificar o ponto-chave da pergunta. Se você identificou o ponto-chave, identificou também que há uma alternativa que é verdadeira, mas ela não responde à pergunta, então ela não pode ser correta. Ela pode ser verdadeira, mas ela pode não estar correta de acordo com aquilo que a pergunta está pedindo. Acho que ficou claro, certo? Ficou claro, Edição? Edição, ficou claro? Muito bom, Edição, obrigado. Outro ponto, ficou claro, Edição? Obrigado, Edição, obrigado. Meu Deus. Vamos lá. Outro ponto, eliminar alternativas que falam a mesma coisa, mas de modos diferentes. Isso daí é muito praxe para nós professores, colocarmos 2 alternativas que falam exatamente a mesma coisa, só que a gente usa palavras. Nós professores, nós temos esse verborragia, né? A gente tem muitas palavras, muitos conceitos, então a gente altera os conceitos, mesma coisa está sendo falada ali, só que as 2 estão erradas. Quando você observar isso daí, pode descartar essas 2 aí, porque as 2 realmente estarão incorretas. Interessante vocês observarem. Por fim, além de alternativas semelhantes, elimine, obviamente, aquelas lá que você acha que não faz sentido algum, não tem nada a ver com a pergunta, é uma afirmativa completamente descabida. Você também deve eliminar essa. Por fim, revisão e mini-revisão. Eu sei que o professor falou para vocês assim, façam revisões antes de entregar a prova. Não faça somente lá no final, gente. A cada 3, 5 perguntas, vocês revisam elas. Então, respondi 3 fáceis aqui, vou revisar. Tá certo, tá certo, tá certo. Opa, show de bola. Continuo. A cada 5, para não ficar fazendo toda hora, beleza, tá certo, certo. Essa daqui eu alterei.
Tá certo? Opa, continua. Depois que você revisar, daí você continua fazendo as outras 5. Terminou de fazer as 10 perguntas, as 15, as 20, enfim, quantas quiser que estejam na sua prova, daí você volta em toda ela e revisa a prova por completo. Beleza? Gente, é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Sobretudo que tenham entendido. Fiquem com Deus. Um grande abraço e valeu!